Olá, sejam bem-vindos. Não tem como falarmos de empreendedorismo sem pensarmos no Sebrae, entidade que ajuda o empreendedor a se estruturar, crescer e se profissionalizar. Hoje eu vou conversar com Rafaela Bosa. Ela é formada em Economia e mestre em Gestão Urbana pela PUC Paraná e atua como consultora do Sebrae em Curitiba. Rafaela, seja bem-vinda ao programa, agradeço você ter aceitado o convite. Vamos falar um pouquinho do Sebrae e talvez começar falando o que é o Sebrae, porque muita gente ainda não sabe. Sim, claro. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite, né? Uma honra, é sempre muito bom falar, né, das coisas que a gente acredita, do que a gente gosta. E o Sebrae há uma grande confusão, né, do que o Sebrae, mas é um órgão que fiscaliza. Os MEIs acham que é só para os grandes acham que é só para os MEIs, e aí tem aquela troca, aquela confusão, e quem quer abrir um negócio nem imagina que o Sebrae tem também como ajudar. Então, o Sebrae é isso, né? Ele apoia os pequenos empreendedores, né? As pequenas empresas. Então, desde aquele que quer empreender até aquele que já tem o seu próprio negócio e quer melhorar a sua gestão, performar, aumentar seu lucro, enfim. E como que o Sebrae faz isso, por exemplo? Quem vai começar, né? Como é que, né? Depois que já abriu, antes? O Sebrae ajuda a tirar do papel? Como que é essa participação? Para o candidato a empresário, nós chamamos lá no Sebrae de candidato a empresário, que é aquele que tem uma ideia, um sonho, quer construir o seu negócio, quer abrir o seu negócio. É sempre importante procurar o Sebrae antes, né? Às vezes acontece de um ou outro chega lá e fala: então eu aluguei esse ponto e queria ver com o Sebrae o que eu posso abrir lá. Já começou a ter custo antes de saber o que vai abrir. Exato, então a gente sempre orienta, procure antes, né? Nós temos, o Sebrae basicamente faz consultoria e capacitação, então nós temos capacitações, né, para quem está começando, então bem mão na massa, né, com dinâmicas para aquela pessoa realmente entender o que ela gostaria de abrir, no que ela quer trabalhar. E também temos as consultorias, né, então se ele já tem uma ideia estruturada, já começou a colocar no papel, ele pode também acessar essa orientação inicial, que é gratuita, inclusive, para realmente começar essa análise e tirar esse sonho do papel. E precisa algum cadastro, alguma relação direta com o Sebrae? Ou a pessoa procura o Sebrae, se inscreve, aciona, contata e aí entende o que o Sebrae oferece? Como é que funciona esse primeiro contato do empreendedor ou do candidato a empreendedor com o Sebrae? Qualquer pessoa pode acessar o Sebrae, né? Então, nós temos hoje o nosso site, né? Temos o nosso aplicativo. Lá pelo site você consegue, inclusive, já agendar o atendimento. Esse primeiro atendimento é gratuito. Você pode fazer ele quantas vezes você precisar. E é para qualquer pessoa. Então, desde quem está aí realmente, né, no início mesmo, até quem já está estruturando em níveis de gestão diferentes. Nesse primeiro atendimento que a pessoa faz, que o empresário ou que o candidato empresário faz, nós já fazemos um diagnóstico com ele para entender em que momento ele está. E aí o consultor do Sebrae vai encaminhar ele para o programa que mais se encaixa para aquele momento empresarial que ele está passando. Ou seja, se ele está pensando ainda em abrir o seu negócio, provavelmente ele vai para uma esteira ou para um processo para entender a ideia dele, talvez até ajudar a redirecionar, né? Não sei se vocês fazem, né, essa avaliação também, porque às vezes a pessoa vem com uma ideia, mas não necessariamente aquela ideia é a melhor. E aí vocês fazem também um trabalho de redirecionar a pessoa? A gente dá instrumentos para que o empreendedor mesmo descubra isso, né? Então, lá no Sebrae, a gente nunca vai olhar pro candidato empresário e vai falar: olha, tira essa ideia da cabeça que isso não vai dar certo. Não, a gente não vai fazer isso. Até porque o empreendedor que tem o empreendedorismo na veia, se você der máquina de escrever para ele, hoje ele constrói um império em cima da máquina de escrever. Então, nós nunca vamos, né, falar isso para um cliente.
a gente vai dar instrumentos para que ele descubra, né, se aquilo é viável para ele ou não, aonde ele quer abrir, enfim. Uma das ferramentas que a gente pode utilizar é o plano de negócios, por exemplo. Né? Ali a gente faz pesquisa de mercado, levanta custos, faz previsões, né? Em quanto tempo você quer recuperar seu lucro, quanto você tem para investir, se você vai ter que buscar um crédito ou não vai. Então ele tem, nós colocamos todas essas ferramentas ali para que ele mesmo tenha em mãos informações e consiga chegar à conclusão. Neste momento, com o que eu tenho para investir, eu não vou ter o retorno no tempo que eu quero. Então, eu vou esperar um pouco mais, né? Ou eu vou buscar um crédito para conseguir aportar agora no início, para eu conseguir colocar esse negócio na rua já. Então, a gente ajuda ele nesse momento mesmo de dar esses instrumentos para que ele mesmo tome as suas decisões e coloque aí ou não o seu negócio na rua. Para que ele chegue às conclusões, né? Sim, exatamente. E aqui eu acho que até uma questão de entender, às vezes, até as afinidades, né? A pessoa, às vezes, ela quer abrir um negócio, eu não sei se isso vocês percebem, mas eu já observei várias vezes assim, a pessoa ela quer abrir um negócio e ela se espelha em alguém que está indo bem naquele negócio. Sim. Mas não necessariamente ela tem o conhecimento necessário, né? E aí, exatamente, por mais que o outro esteja indo bem, ela Sim. pode não ir porque falta o conhecimento ou afinidade com a atividade. Essa questão também é importante trazer para a mesa, né? Muito importante, principalmente para quem está começando, né? Abrir um negócio não é simplesmente você alugar uma portinha, uma sala, né, uma loja e começar a vender qualquer tipo de produto, né? Você precisa conhecer seu produto, você precisa conhecer seu cliente, precisa conhecer seu mercado, a cidade onde você vai abrir. Então, tudo isso é importante. E muito importante essa afinidade com o que você vai ofertar. Não é porque uma pessoa está indo super bem, né, com o seu negócio, que aquilo vai dar certo para você também. E quando as pessoas chegam muito com essa dúvida, mas o que tá dando dinheiro? Às vezes a gente ouve essas perguntas. Eu quero abrir, eu tenho dinheiro para investir, mas eu quero saber o que tá dando dinheiro hoje. É muito relativo, né? Pensa você falar para uma pessoa que odeia números, que ele vai ter que fazer uma programação, ou vai abrir uma empresa de contabilidade, ou uma financeira, ou um banco. Por mais que esteja dando dinheiro, não necessariamente vai garantir o sucesso dele, né? Então, quando tem muito essa dúvida, é entender assim, o que você gosta de fazer? E qual é o teu... eu amo trabalhar com moda. Eu estudo, eu gosto de ler sobre, eu gosto de acompanhar, né, influencers, eu gosto de ver as tendências de mercado, eu quero estar ligada às sustentabilidades desse setor, né? Então, se isso já é uma facilidade para você, isso pode se tornar facilmente um negócio, porque já é algo que você tem uma afinidade, né, uma intimidade com o tema. Então, isso também facilita bastante. Porque se você gosta e você conhece, Sim. o reconhecimento vem com o tempo. Né? E aí você faz o dinheiro vir, né? Não é aquela coisa de vou abrir pelo retorno imediato, mas eu vou abrir porque é algo que faz parte, né? Está alinhado comigo, com o que eu sei, e aí obviamente eu vou fazer o meu melhor e eu vou ter o retorno que eu preciso. Isso falando de quem está começando. E quem já está com a empresa aberta, enfim, como que ocorre esse contato com o Sebrae? O que mais as pessoas procuram, né? O que mais os empresários procuram e o que o Sebrae oferece? Hoje em dia, o caminho é o mesmo, né? Faz o agendamento, temos o primeiro diagnóstico e ali nesse diagnóstico a gente vai entender realmente qual que é a dor que ele está sentindo. Muitas vezes o empresário chega e fala, eu preciso vender mais, eu preciso ganhar mais, mas aí você, né, para e olha, não, mas vamos fazer um panorama aqui, vamos olhar como é que está a tua empresa. Aí você começa a olhar números, né, olha o financeiro, você pergunta, cadê teu fluxo de caixa? Então, eu tenho aqui, traz um caderninho, né, não que o caderninho não funcione, muitas vezes funciona, mas você começa a olhar que às vezes não é vender mais, primeiro fazer uma gestão um pouco melhor. Aí você começa a entender, mas você já divide
contas de pessoa física com contas de pessoa jurídica. Então, quando falta dinheiro para pagar a luz lá de casa, eu pago com o cartão da empresa. Ou se o carro estraga, eu uso o cartão da empresa. Então, às vezes ele nem sabe quanto que a empresa está ganhando. Às vezes a empresa está dando prejuízo e cada dia que ele está com a porta aberta, ele está tendo mais prejuízo, né? Então, é isso que nesse diagnóstico a gente faz o levantamento de tudo isso para identificar as oportunidades e onde ele precisa agir com mais rapidez. Rafaela, eu vou pegar um gancho do que você acabou de falar, porque acho que a gente já falou aqui em outros programas, a gente sempre traz essa questão de separar a renda, né, o dinheiro da empresa do dinheiro das suas contas pessoais. Sim. Quando a pessoa tem uma empresa, ela precisa definir um prolabore, e é desse prolabore que você vai pagar suas contas, né? Então você tem que viver com o seu prolabore. A empresa, né, ela tem que gerar os recursos, e os recursos da empresa você tem que guardar e fazer a gestão financeira, né? Eu quero reforçar isso porque muita gente comete esse erro, essa falha, e aí, como você falou, tira o recurso da empresa para pagar o carro que quebrou, para pagar a conta, né, que enfim, da casa, às vezes até para fazer viagem de férias, e aí não tem para pagar os boletos da empresa. E aí você acaba, às vezes, tomando uma decisão incorreta em relação à empresa, achando que a empresa não está dando dinheiro. Eu gosto de reforçar isso porque as pessoas não fazem. Acho que esse é um dos erros básicos que o empreendedor comete. Principalmente quem está começando. Porque o empreendedor que está começando, ele começa presa, né? Eu sou o marketing, eu sou o financeiro, eu sou comercial, eu sou o dono, eu sou tudo, né? Na empresa. E aí ele já começa ali misturando as coisas. E é muito importante ter essa clareza, né? Do que é seu e do que é da empresa. Mas esse mês sobrou R$2.000 no caixa da empresa. Ok, que bom, ótimo, deixa lá. A empresa precisa de um capital de giro. Às vezes acontece uma super promoção de um fornecedor seu, que você pode negociar com ele pagando à vista, que aquilo vai reduzir muito o custo do teu produto, que você vai conseguir lucrar mais no produto teu que sai bem. Então, assim, deixa aquele dinheiro ali, porque ali pode surgir algumas oportunidades, né? Ou em épocas, né? Se você tem um negócio sazonal, também você precisa aproveitar o alto, né? Para bancar a parte baixa, né? Então, acho que isso também é importante comentar. Exatamente. E aí tá a importância de você acompanhar o mês a mês da empresa, né? Então, olhar isso, né? Fazer esse acompanhamento. E assim, as informações, os dados da empresa, elas trazem muitas conclusões, né? Você pode, se você para e se concentra em olhar essas informações, ali você pode tirar várias estratégias, né? Como, né, você mencionou, a sazonalidade, né? Um mês que é ruim para mim, eu posso, né, compensar com outros meses, ou nesse mês talvez seja um mês para fazer promoções, né, para aumentar um pouco mais ali o giro da empresa. Então, é sempre estar olhando, né, acompanhando esses dados justamente para tomar essas decisões. Vamos pedir um cafezinho e aí nós vamos continuar aqui com esse papo. Qual vai ser para você? O canelinha. Com acompanhamento de língua de gato. Certo. Eu vou de canelinha também. Tá bom. Obrigada, Mi, obrigada. Aí esse diagnóstico, vocês ajudam quando também a pessoa já tem a empresa e chega lá e comenta, vocês ajudam ela a mapear essas atividades e entender que às vezes não é você não precisa faturar mais. Até porque dependendo do teu ramo e dependendo do mercado onde você está inserido, talvez você não tenha espaço para faturar mais. Exatamente. Essa análise também tem que ser feita, certo? Sim, com certeza. E aí a gente ressalta também a importância de você, além de estar olhando para os dados do seu mercado, você estar, dos dados da sua empresa, você estar olhando o mercado. Né, atento também a essas oportunidades, né, atento a possíveis riscos que você possa correr. Então, sempre estar colocando aí, né, olhando, né, fazendo esse acompanhamento, justamente para você correr riscos, mas correr riscos calculados. Que você conheça, né? Que você conheça. O empreendedor, ele tem essa característica, né? Ele pode correr riscos, mas ele tem que correr riscos calculados.
Porque muitas vezes não é só você, muitas vezes você tem uma equipe por trás, você tem, né, famílias que dependem de você. E aí também entra a questão, né, da pressão que o empresário sente, né, de quando ele tem uma empresa, ele começa sozinho e depois ele vai crescendo, vai conquistando uma equipe, daí ele tem que se desenvolver como líder, Gestão que de é pessoas. extremamente difícil, complicado, né? Então, nenhum empresário abre uma empresa pensando que um dia ele vai ter que mandar alguém fazer alguma coisa, né? Pedir para alguém fazer alguma coisa. Delegar funções, que aí isso dói muito, ainda mais que sempre é ele que faz, né? Então, aquela frase que a gente escuta muito, não, mas ele não vai fazer do jeito que eu faço. Não vai mesmo. Eu tenho que estar lá na empresa. E não vai mesmo, vai mesmo, mas vai fazer. Sim, né? E o empresário tem que entender isso, porque senão ele não vai dar conta. E aí entra uma outra vertente que é você acompanhar os eventos que tem outros empresários, grupos de empresários. A gente vê muito a questão das empreendedoras, as mulheres, né? Elas têm muito essa característica muito mais forte do que os homens, né? De se encontrar, de trocar experiências. Porque um relato que a gente ouve muito dos empresários, quando eles começam a participar de capacitações, ou cursos, ou eventos, né? Que eles começam a trocar com outros empresários, meu Deus, vocês têm a mesma dor que eu, como é que você fez para resolver? E daí ali ele começa a se conectar, porque muitas vezes ele tem medo de falar que ele tem um problema. Ou medo de demonstrar uma fraqueza. Às vezes é um pouco de receio, de vergonha, exatamente, né? De não querer expor, né, as fragilidades, mas todos passamos pelos mesmos perrengues, né? Exato. Quando você empreende, as dores são as mesmas, e quando você troca, às vezes a resposta é muito simples. Sim, né? Você divide o fardo, né? E aí é a importância mesmo de você trocar isso, né? E com esses outros empresários, enfim, e saber até que ponto, né, você pode ir na sua empresa, entender que também o teu problema é problema de outros, né? Então ali você pode realmente, às vezes até resolver um problema na tua empresa de uma maneira muito mais rápida. Porque você às vezes está no começo do problema e numa troca você descobre que um outro empreendedor já passou por aquilo. Então ele comenta, né, dá os caminhos ali, o caminho das pedras para ele seguir, e aí você acaba, né, resolvendo aquilo na tua empresa muito mais rápido. Então, o nosso trabalho também está muito nesse quesito de não deixar o empresário se sentir sozinho, né? Muitos negócios, eles nascem de um sonho, e ninguém gosta de ver o sonho virar pesadelo, né? Ninguém quer ver o sonho se despedaçando, né? Então, e isso lá no Sebrae também é muito forte, a gente cuida muito, tem esse cuidado muito grande quando a gente trata com o empresário, porque não é um empresário, é uma pessoa que tem um sonho e que tá ali batalhando para, né, manter ele vivo e às vezes envolvendo outras pessoas e, né, sustentando famílias. Durante a pandemia, nós vimos muito isso. O Sebrae continuou, nós fechamos na sexta, na segunda-feira estávamos funcionando normalmente no online. E uma coisa que pegava muito para nós, assim, era receber ligações, porque atendendo online, né, de empresários desesperados, falando, eu tenho 15 famílias que dependem de mim. Como fazer? Né? O que eu faço? Né? E eu não sei por onde começar, o que eu tenho que fazer, e às vezes no desespero também não consegue pensar em algo, e aí nosso papel era muito mais de acalmar, né? Meio que um psicólogo ali, acalmar ele, tudo para daí também dar os caminhos para que ele consiga atingir o objetivo, enfim, e passar por aquele momento difícil. Porque para vocês também, né, assim, vocês ali no papel, né, de apoiar, de ajudar, às vezes vocês também identificam, né, questões que, poxa vida, talvez não, o caminho que a pessoa está querendo se direcionar não é o melhor caminho para seguir, né? E aí como que você traz isso para a pessoa sem desmoronar, né, ou sem desmontar aquela ideia que ele trouxe,
Isso também é delicado, né? Um trabalho delicado e, principalmente na pandemia, em alguns momentos, você tinha que tomar uma decisão, né? Porque eu acho que Sim. O empreendedor, ele tem que tomar algumas decisões, por mais difíceis que sejam, né? E acho que isso também, às vezes, vocês ali olhando e fazendo o diagnóstico, vocês ajudam a chegar a essa decisão. Às vezes, o empreendedor busca o Sebrae só para validar algo que ele já está pensando. E aí é mais difícil você desmontar a ideia. Não quero tomar essa decisão sozinho. Vocês me ajudam? E aí a gente, né, faz todo ali, independente do que for, quero investir numa máquina nova, quero exportar, quero abrir mercado, quero formatar e virar uma franquia. Nós trabalhamos também com todos esses processos para que justamente ele consiga tomar essa decisão de uma maneira mais assertiva. Por exemplo, a questão da formatação da franquia, né? Para muitos negócios é a virada de chave, né? A gente vê negócios muito consolidados. É a forma de crescer, não? A forma de crescer. E é um tema que muitas pessoas ainda têm dúvida, né? Como fazer, o que eu preciso ter. Qualquer negócio pode se tornar uma franquia, né? Ele tem um processo ali, a gente vai construir isso. Tem um diagnóstico de franqueabilidade, que nós chamamos, onde são feitos todos esses cálculos, a gente avalia como que a empresa foi constituída, quais são os processos, o que ela já tem, tudo para daí dizer para ela assim, olha, beleza, está no momento de franquear, né, de formatar a sua franquia. Não está, vamos, né, melhorar os pontos para, se essa é a decisão que ele quer mesmo, para que ele consiga fazer essa formatação e aí a gente ajuda em todo o processo da formatação até que vire efetivamente uma franquia. Olha aí, pessoal, quanta coisa o Sebrae faz, né? E às vezes a gente tem uma ideia ou às vezes a gente tem um negócio, não tem como crescer. E aí procurando o Sebrae, a franquia é uma forma de você crescer o teu negócio, de você expandir, de você atingir outros mercados, né? E eu acho que isso também vale. Exatamente. Rafa, conta um pouquinho assim, vocês têm programas ou iniciativas específicas para mulheres empreendedoras? Vou citar aqui uma que eu participei que eu achei fantástico, que é o Sebrae Delas. Isso. Conta pra gente como é que funcionam essas iniciativas, esses programas. Exatamente. Hoje nós temos o Sebrae Delas. É isso mesmo, é o Sebrae Delas, né? Das mulheres. O Sebrae vê muito essa importância de trabalhar o empreendedorismo feminino, porque, né, muitos, não, mas vocês lutam tanto por igualdade, e daí no momento de ser igual vocês querem se separar? Sim, porque empreender sendo mulher é diferente, não é como, né, os homens, por exemplo, no empreendedorismo. As mulheres hoje, elas empreendem muito mais por necessidade do que por oportunidade. E eu falo que, né, eu faço a gestão hoje do projeto do Sebrae Delas aqui em Curitiba, e eu falo que um dos motivos de eu levantar da cama é porque eu quero mudar esse índice. Eu não quero mais que as mulheres empreendam por necessidade, eu quero que elas empreendam por oportunidade também, assim como muitos homens. Né? E hoje o dado é muito diferente, é coisa de quase 80% das mulheres empreendem por necessidade. E o que é empreender por necessidade? Sair de um relacionamento abusivo, uma mãe solo que precisa cuidar do filho e precisa, né, não consegue trabalhar na CLT, precisa ter mais flexibilidade e tempo, ela acaba empreendendo em casa para levantar uma renda, complementar a renda da família, né? Então, muitas vezes as mulheres, esse índice, né, que eu quero transformar, que é justamente isso. Eu quero que as mulheres tenham as mesmas oportunidades que homens têm no momento de empreender. A mulher, ela carrega com ela uma culpa, né? Se ela é mãe, é porque ela é mãe, e aí ela tá saindo de casa para abrir um próprio negócio, mas está deixando o filho. Como é que uma mãe me deixa o filho para abrir um próprio negócio? Aí, se ela dá atenção pro filho, não cuida da empresa, porque ela tá dando mais atenção pro filho, não deveria ter aberto a empresa. E aí, por isso que ela não tem a independência dela. Aí então é um dilema, né? Fica sempre carregando essa culpa. Né? Então, a importância de trabalhar o empreendedorismo feminino é exatamente nisso. É você conversar com aquilo que dói nas mulheres, né? Empoderar essas mulheres para que elas entendam que elas têm esse direito de empreender também e podem ter todos os instrumentos que os homens têm também. A mulher, ela
pelas características do feminino, pelas nossas características naturais, são mais resilientes, né? Elas são mais empáticas, então a gente tem essa sensibilidade de entender o que o outro está sentindo justamente porque, né, somos mais sensíveis. Elas se colaboram muito mais, né? Então falam muito mais. Então tem essa questão muito de trocar. Então é aí que está a importância da gente fortalecer o empreendedorismo feminino. E a mulher tem uma coisa bem importante para o empreendedor, que é a intuição. Rafa, a gente está chegando ao final do programa. Eu vou te fazer uma outra pergunta para você falar bem rapidinho para a gente. Sim. A questão financeira, a gente sabe que o Sebrae, né, eu acho que é bom reforçar, ele não fornece recurso financeiro. Sim. Mas ele tem alguns programas que intermediam junto aos bancos. Se você puder falar rapidinho, que daí a gente precisa finalizar o programa. Com certeza. Extremamente importante, sim, o Sebrae não empresta dinheiro, às vezes, né, tem esse mito aí, o pessoal às vezes nos procura para isso, mas o Sebrae tem um programa que se chama Mais Finanças, inclusive, que é a trabalhar o pré e o pós-crédito. Então a gente trabalha toda a preparação da empresa para conseguir acessar esse crédito e trabalha também depois que ela consegue acessar. E nós temos também o fundo de aval das micro e pequenas empresas, que é um fundo garantidor de crédito. Então quando você vai tomar um crédito, você precisa ter uma garantia. E o fundo de aval ele serve justamente para isso, para que você não precise ter essa garantia e o Sebrae possa ser, o fundo possa ser essa garantia ali no momento que ele está acessando o crédito. E aí tem várias instituições que operam pelo FAMP. Caixa, Sicredi, Sicobi, então pode procurar o site do Sebrae banco. E ali tem as instituições que atuam junto com o fundo de aval, que pode facilitar aí o acesso ao crédito das micro e pequenas empresas. Perfeito. Rafa, muito obrigada pela sua participação. Imagina. Pessoal, você que está pensando em abrir um negócio ou você que já tem o seu negócio, procure o Sebrae. Use o Sebrae como seu parceiro. Eles são fantásticos, eles têm vários programas, várias iniciativas, várias formas de apoiá-lo a começar a crescer e a ficar grande. Eu fico por aqui, espero vocês na próxima semana. Um beijo, tchau!